Olá, pessoal. Eu vim hoje aqui para mostrar para vocês um exercício, né, exemplo, a resolução de um exercício exemplo da nossa semana 1, tá? Então, eu pensei no seguinte, um exercício que englobasse alguns conceitos relacionados com gases, que a gente viu bastante durante essa primeira semana. Então, é um exercício que eu acho que estava na lista de avaliação, que ele diz o seguinte, que sabendo que 3,5 mols de NH3 ocupam um volume de 5,2 litros a uma temperatura de 47 graus Celsius, ele pede para calcular a pressão em atm, segundo, né? Ele dá a letra A, considerando como um gás ideal, depois como um gás usando a equação de Van der Waals, né? Ou seja, considerando como um gás real, tá? Então, olha só. Como é que a gente pode resolver esse exercício? Então, gás ideal é a fórmula clássica PV igual a nRT, né? Então, eu substituindo os valores aqui, pressão é o que eu quero saber, o volume é 5,2 litros, o N é 3,5, o R é 0,082 e o T é 47, só que não esquecer de passar para Kelvin, né? Então, a gente vai ter uma temperatura de 320 Kelvin, somando 273 aqui, então, vezes 320. Se a gente fizer essa conta, então a pressão, considerando o comportamento de um gás ideal, né, usando PV igual a nRT, a pressão vai dar 17,7 atm, ok? E agora, usando a equação de Van der Waals, ou seja, considerando o gás como um gás real, tá? Então, a gente tem a fórmula, né, de Van der Waals, que é P, uma das formas de exprimir essa, né, é P mais N ao quadrado A dividido por V ao quadrado, tá? Vezes quem? V menos N vezes B, que é igual a nRT. Então, se vocês olharem aqui, e o que eu falei, né, em uma das aulas da semana 1, a gente pode ver que essa seria a mesma equação, ó, PV igual a nRT, só que foram introduzidos dois termos, um, né, para corrigir pressão e um para corrigir volume, e aonde entram as constantes A e B, tá? Então, para cada gás, existe um valor tabelado de A e um valor tabelado de B. Então, no exercício, ele deu que o A para amônia é 4,17 atm, litro ao quadrado, por mol ao quadrado. E o B é igual a 0,0371 litro por mol, tá? Então, o que a gente pode fazer para facilitar, né? Primeiro, calcular essa porção né? Se a gente considerar essa primeira porção da equação, então a gente quer saber o P, então a gente pode primeiro calcular o N quadrado, A, sobre V quadrado. Então, o N é quanto? O N é 3,5 ao quadrado, vezes quem? O A, que é 4,17, dividido por quem? Por V ao quadrado, que é 5,2 ao quadrado. Então, se a gente fizer essa continha aqui, a gente vai ter o valor de 1,89 atm, né? A gente vai colocar aqui como atm. E se a gente pegar aqui e dessa outra porção da equação a gente fizer o N vezes o B, né? Só pra gente depois substituir, então,
Então, aqui, ó, o N vezes o B vai ser igual a quanto? 3,5 vezes 0,0371, ok? Então, esse pedacinho aqui, né, da equação vai ser igual a 0,130, vamos chamar de litros, porque eu tô subtraindo do volume, né? Então, por isso que tem a unidade de litros. E se a gente agora substitui tanto essa porção aqui, ó, NB aqui e esse N aqui, então a gente vai ficar com o quê, ó? P mais, quanto é que é essa porção que a gente calculou? 1,89. Vezes quem? O V, que é quanto? 5,2, menos o NB, que foi o que a gente calculou aqui, que é 0,130. E tudo isso é igual a quanto? Então, aqui eu finalizei, né? E é o N, que é 3,5 vezes 0,082 vezes 320. Então, eu subtraindo aqui 5,2 de 0,130 e multiplicando aqui e fazendo a continha aqui, vocês vão chegar no valor que o P é igual a 16,2 atms. Então, olha só, a gente tem esses dois valores de pressão. Um calculado se o gás fosse considerado como ideal e um calculado se o gás fosse considerado como um gás real, né? Usando a equação de Van der Waals. Então, se a gente comparar esses dois valores, vocês podem ver que, como gás real, é um pouco menor, né, a pressão do que no gás ideal. Por quê? Exatamente por isso, porque quando a gente utiliza a equação do gás ideal, a gente não considera alguns fatores importantes com relação a interações entre as partículas, né? Então, por isso que ocorre essa diferença aqui. E uma outra forma da gente também, né, distinguir se o gás se comporta como ideal ou como um gás real, é a partir do fator de compressibilidade. Então, existem algumas características que nos indicam, né, como se o gás se comporta, em determinadas condições de pressão e temperatura, o gás se comporta como ideal ou como real. Então, a gente pode usar a PV igual a nRT para obter dados, características de gás em condições ideais, e a equação de Van der Waals para verificar propriedades de gases quando eles se desviam da idealidade, tá? Então, essa aqui foi só para mostrar para vocês um cálculo relacionado a exercícios da semana 1. Então, por hoje é isso, bons estudos!